devemos fazer numa aplicação? Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem? A pior coisa que uma pessoa pode fazer em qualquer aplicação, eu diria até para qualquer país, apesar de eu não ser especialista dos outros países, mas acredito que seja a mesma coisa, é você mentir numa aplicação, colocar alguma coisa que não é real, que não é verdade, um documento que não é real. Pessoal, vocês não têm ideia de quantas possibilidades eles têm de fazer análises que a gente não consegue nem ver se aquilo pode ser verificado ou não. Então, isso tem que ser uma coisa que a pessoa tem que ter consciência realmente de que não é qualquer documento que você pode enviar, você tem que ter comprovação do que você está falando. Tudo que você falar pode ser perguntado. Uma coisa que é bastante importante, Rosa, aí você pode concordar comigo, acredito eu, que é, diferente do Brasil, o Brasil, a gente tem que fazer tudo na documentação, como, por exemplo, uma assinatura com reconhecimento de firma, por exemplo, antes de enviar. Tudo deve ser comprovado antecipadamente. Uma mentalidade diferente do Canadá é o seguinte: a gente vai te dar um crédito, o governo vai te dar um crédito, as pessoas te dão um crédito antes de duvidar de você. Então, a primeiro momento, o que você fala é verdade. A partir daí, se for fazer uma investigação, qualquer detalhe que não bata com o que você falou, já causa suspeitas, e aí, comprovando alguma coisa que não seja real, a confiança praticamente acaba naquele momento. Então, você aí realmente fica numa situação de já ser considerado não verdadeiro em algum assunto, não só numa aplicação. É diferente como a gente está acostumado no Brasil. O que eu falo? No Brasil, por exemplo, para você cancelar uma assinatura de alguma coisa, muitas vezes você tem que pegar um documento, assinar. Hoje em dia não mais, mas muitas vezes tinha que fazer isso. Assinar num documento, ir num cartório para enviar a documentação para eles poderem aceitar. Aqui você vai enviar e, se eles tiverem alguma dúvida, eles vão pesquisar e aí eles podem comprovar o erro. E uma vez que você não tem, atrapalha bastante essa credibilidade. É a mesma coisa do visto. Então, um erro, uma discordância que você tem em relação a uma informação que você oferece ao governo e, ao mesmo tempo, eles veem que aquela informação não está correta, não tem praticamente chance do seu visto ser aceito. E pode complicar tanto a tal ponto de gerar uma que a gente chama de misrepresentation. Misrepresentation é o pior cenário para qualquer um. Eu já falei isso várias vezes aqui em lives, que é mais fácil reverter alguém que teve algum tipo de criminalidade, claro que não seja uma criminalidade grave, né? Mas tem algum crime que cometeu há um tempo lá atrás, é mais fácil a gente reverter isso a uma misrepresentation. Uma misrepresentation pode banir a pessoa de fazer uma nova aplicação, talvez por 1 ano, 5 anos, ou até indefinidamente, proibir a pessoa de fazer qualquer aplicação de visto. Tal a gravidade de uma coisa dessa ao visto do governo canadense. Então, mentir, pessoal, não é uma opção. Já tive alguns casos de misrepresentation, quando o governo fala, olha, você mentiu na sua aplicação, não quero mais receber a aplicação sua, você não é legítimo. Infelizmente, acabou o Canadá e isso vai influenciar, sim, em alguns outros países que estão ligados ao sistema, por exemplo, do Canadá e dos Estados Unidos. São 5 hoje com tendência a aumentar. São a Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, Canadá e Estados Unidos. São 5 países interligados na área de imigração. Então, o misrepresentation causa um estrago muito grande para qualquer um desses países e até outros, se for o caso de que haja uma verificação entre os países, tá? Uhum. Então, de jeito nenhum. Mentira, documento falsificado, isso não dá certo e eles podem pegar sim. Uhum. Coisas que podem acontecer, gente. Você esqueceu que você tem parentes aqui. Eles vão saber se você tem parentes aqui. Então, às vezes a gente esquece. A gente já teve situação, poxa, nossa, eu esqueci que eu tinha parente. Tá? Você já Tá? teve um visto negado anteriormente em outro país, né? Isso. E a pessoa esquece que lá atrás, quando ela era jovem, estava ainda junto com os vistos dos pais, teve um visto negado. Pois bem, volta negativo e muitas vezes, quando é muito tempo, o oficial até entende que foi um erro legítimo, quer dizer, eu esqueci realmente, não foi uma má intenção. Se ele sentir isso, ele vai falar, olha, tá negado porque você não foi honesta nas suas perguntas. Aí já vi várias vezes acontecer isso. Ou então, se ele achar que foi uma má intenção e achar outros fatos que a aplicação não é real, algum outro documento, é misrepresentation, e aí não tem jeito, realmente. Até vou para os Estados Unidos, fui deportado, ou não foi deportado, mas quando a gente vai para os Estados Unidos, quando a gente volta, aquilo fica, e se você ficou mais do tempo determinado. Trabalhei, Então, trabalhou. Então, trabalhei sem autorização. isso.
Isso. Então, são detalhes que devem ser. Pensem sempre nesse histórico de vida, chequem esses detalhes porque são muito importantes. Às vezes, porque realmente eles são fatos que a pessoa realmente esqueceu, o Armando ele consegue né, explicar de uma maneira que as pessoas acreditem. Porque é a palavra da pessoa que ela colocou ali, então o que você, tanto que tem um documento lá embaixo, você diz que aquilo que você está dizendo é verdadeiro, você Verdade. assina, né? Assina. Não é o Armando que vai. Atesto que tudo que eu coloquei aqui é verdadeiro, blá, 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 e você assinou. E, poxa, aquilo não era verdadeiro. Por alguma razão, que pode ter sido um esquecimento, pode ser várias razões que eu não estou aqui para julgar ninguém, mas isso pode acontecer. Então é importante, quando a gente lê, prestar atenção. De novo, é o que eu falo. Debruce-se sobre todo esse processo junto com o Armando, junto com o seu consultor, para que as coisas saiam da melhor maneira possível, dentro daquilo que a gente está procurando. De novo, eu não vou cansar de dizer, Armando tem um grau de aprovação gigantesco, que é de 99,6. Não porque ele tem uma varinha mágica, mas porque ele tem esse crivo de fazer esse detalhamento antes.